pessoas, como é que vocês estão? Como foi o Halloween de vocês? O meu foi ótimo. E falando em Halloween, tem uma coisa que eu queria muito falar aqui com vocês, que me mostrou que é um assunto muito bom e um assunto que me emocionou de várias formas possíveis, me fez chorar de várias formas possíveis, de tanta nostalgia e saudades que eu senti dessa animação que meio que voltou justo no dia 30 de outubro. E sim, pessoas, estou falando de Missing Halloween, procurando o Halloween. E tipo, pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho, e até a nova parte que começou. Então, pega uma pipoca, pega alguma coisa, porque o vídeo talvez seja um pouco longo, porque eu tenho que explicar muita coisa. Então, bora lá. E eu sou Ana Clara, e mais um vídeo. Ana Clara do Cultura aqui, voltando para avisar sobre que esse vídeo vai conter alerta de conteúdo sensível, meio pesado. Então, se você tem um pouco de sensibilidade com esse tipo de coisa, eu recomendo passar para um próximo. Gente, pra quem não sabe do que eu tô falando, Missing Halloween foi uma série, uma animaçãozinha que lançou após 10 anos. E com, tipo, cara, o tanto de visualizações e tanto de sucesso que esse negócio fez não tá escrito. O vídeo chegou a 40 milhões de visualizações. Mano, que chega essa quantidade de inscritos no meu canal. Agora falando sério, pessoas, Missing Halloween começa com a história de se passa no Halloween, que é, claro, né, Halloween, Missing Halloween, procurando Halloween, acho que é pra ser Halloween. Essa história começa com um garotinho na janela na época de Halloween, meio que sem amigos e meio desanimado, porque ele não tá com amigos ali, não tem ninguém que ele possa passar o Halloween. Até a mãe dele também tenta animar ele, traz uns doces, não sei como é que ele não aceita. Eu comeria aquela bandeja de chocolates completos e eu voltaria no hospital, porque ninguém aguenta tanto chocolate na época de Halloween. E meio que ela oferece pra ele não aceita. Até que ele vê uma garota na janela e ele fica animado e tenta puxar assunto, tanto que a sua mãe até tira uma foto. E nesse momento que ela tira uma foto, ele meio que ele vai indo com a amiga dele, mas a gente consegue perceber que quando a mãe dele tira foto no tablet, a gente não vê uma expressão de felicidade, tanto que já começa a ficar suspeito aí, porque ela não ficaria feliz de ver o filho dela com uma amiguinha no Halloween. Então, tipo, já é meio estranho essa reação que ela demonstra tirando a foto dele no tablet. E depois que eles vão, ele meio que volta de um tempo depois, passando de um tempo, ele volta meio que todo machucado. E quando ele vai entrar na casa dele, tem um bilhete da mãe dele falando que foram as compras e voltariam horas depois. E aí como a gente percebe como tá meio que o estado dele. Vizinho, você tá com respeito aqui com os youtubers aqui, por favor. E tipo, depois que meio que ele lê essa carta que os pais deles estão falando que vão voltar umas horas depois que foram fazer compras, meio que a gente percebe que obviamente aconteceu. O molequinho tá obviamente sofrendo muito legal. E tipo, a gente já consegue imaginar muito bem o que aconteceu com esse pobre, esse garotinho. E uma coisa que a gente percebe tanto é que ele voltou sozinho e sem a amiga dele. E isso vai dar uma boa teoria que eu pensei aqui, pessoas. Então, voltando pro vídeo. Depois ele vê essa carta, ele fica meio desanimado, então meio que tenta e fica com a cara desanimada, até que quando ele olha pra frente, vê todo mundo com seus amigos comemorando o Halloween e abaixa a cabeça de novo. Quando ele olha novamente, tá lá a amiguinha dele sentada, desanimada também. E meio que ele se anima já e tenta meio que conversar com ela, meio que até dar um susto na pobre da bicha que tava apenas descansando. E meio que ele até se divertir, dá um chocolate pra ela. E ela meio que recusa e meio que depois, horas depois, ela meio que abre o próprio dela. E quando ele vai ler o dela, tá escrito "Você me achou". Até que fica meio engraçado, porque se você não perceber, mas gente, sabe essa parte que ela abre o chocolate e fala "Você me achou"? Grava essa parte em nome do Senhor. Grava que isso vai ser muito importante pro final do vídeo. Eu tô falando de verdade. Grava essa parte. E depois disso que eles meio que começam a comer doce se divertindo, eles meio que começam a andar mais tempo no Halloween, tanto que ele fica fazendo várias gracinhas pra tentar fazer ela sorrir, mas é meio que complicado porque ela sempre tá com a mesma reação. Tanto que ele até meio que esbarra nas pessoas, fazendo ela meio que dar como fosse uma charada nele, que acaba acertando os restos da turma dos amigos. E quando os outros amigos começam a retrucar, ele tenta falar com ela, que eu acho que obviamente eles pensaram que foi ele que fez isso, e quando ele tenta falar, mostrar pra ela que ela tá ali,
Uma coisa que é muito surpreendente, que eles realmente só debocham e falam que não tem basicamente ninguém. Porque quando ele apresenta essas criancinhas, eles meio que percebem que é coisa da cabeça dele e não estão vendo ninguém ali. Já começa a ficar bem suspeito dessa parte, porque eles basicamente ignoram a presença da menina. Isso até que chega a ser muito importante. Tanto que agora tem as cenas que eles vão saindo pra pedir doces. É muito importante, porque no momento que eles estão indo pedir doces, a moça super simpática abre a porta, conversa com eles, debate com os menininhos. E até o momento que eles pedem os doces, ela só dá os chocolates pro menino. E até o momento que ele olha e fala assim, ó, você deu o chocolate pra mim, mas não deu pra minha amiga, o que tá acontecendo? E meio que ela acha estranho e meio que não dá, como se ela falasse que não tivesse, tipo, não tem ninguém aí, menino, só tem você. E nesse momento ela meio que fecha a porta e ele acha estranho, fala assim, acho como é que ela deu o chocolate pra você e não deu chocolate pra mim e não deu chocolate pra você. Aí até parece normal, porque, tem muitas pessoas que podem fazer isso com as pessoas, mas começa a ficar com todo mundo, ela começa a fazer essa atitude. Sempre que eles vão pedir doces, obviamente é a mesma coisa, só entregam pro menino, mas nunca pra menina. Tanto que nesse momento de tantas pessoas entregarem chocolate só pra eles e nunca pra garota, até mostra que só ele tá ganhando e ela não tá ganhando nada. Tanto que tem até uma cena fofinha que eles estão no morro e ele dá metade dos doces pra ela porque é irritadinha, não tá ganhando nada. E depois de sair pra pedir doces no Halloween, eles voltam pra casa até que tem uma grande surpresa, que o menino vê que os pais dele estão conversando com o médico. E por uma grande inocência de uma criança, ele vai lá e pega o papel que tava na mão da mãe como uma brincadeirinha de pegar, até que quando ele tem essa correria com a mãe que pedir pra ele devolver, ele lê o papel e tá escrito conversando com amigos imaginários. E aí que tudo já começa a se encaixar. Até o momento que ele até pergunta assim, como assim, amigos imaginários? E aí a mãe dá o tablet na mão dele e quando ele olha, não tinha ninguém junto na foto com ele. E aí já começa a perceber, então ele tá tendo amigos imaginários. E nesse momento que ele vê isso, ele não começa a entender também. E a mãe pega o tablet de volta e volta a conversar com o médico. E ele ali tentando falar, tipo, não, tem uma pessoa aqui, olha aqui, ó, tá aqui do lado de vocês. E meio que eles não conseguem ver nada e pensam que é só a imaginação do menino, que tanto que ficou preocupante. E nesse momento, o menino meio que some e foge com a menina. E isso preocupa os pais. Até que eles voltam pro mesmo morro onde eles estavam horas antes. E ele fica, tipo, sem entender nada. Tipo, como assim ninguém tá vendo você, sendo que eu tô vendo você? E nesse momento ele até começa a tocar na menina, perguntando se é verdade isso que ele tá vendo, ou se não é verdade. E a menina também dá um surtinho ali pra ele parar. E nesse momento a menina levanta e ela entra numa mata, no mato que tava com meio que as grades estavam meio rasgadas e abertas. E ela mostra isso pra ele. E meio que ele fala, meio que ele vê que ele tá com perigo, tipo, perigo de ataque de urso. E ele meio que não aceita aí, o problema é que a menina já tá ali dentro. E ela entra lá e com medo dele e preocupada com a amiga dele, ele vai atrás dela. E meio que ele começa a correr atrás dela, só que ela tá mais rápida. Não sabemos como ela tá mais rápida, mas ela tá mais rápida. E nesse momento que, nessa correria super tensa, ele meio que quase se machuca numa armadilha de urso. Grava essa parte também, que ela vai ser muito importante aqui no vídeo. Quando atrás da sua amiga, ele meio que se esbarra em várias armadilhas, tipo, várias armadilhas de urso mesmo, até que um momento a tela fica toda branca e eles chegam numa parte onde a menininha tá sentada numa árvore e meio que assustado com tudo isso, impressionado, ele olha em volta e chega até a menina, senta onde ela tava e ela meio que dá uma bala pra ele comer, uma coisa que ela nunca fez no momento da série, na animação inteira. E aceitando a bala, ele abre e tá escrito, eu achei você, e no dela tá escrito, você me achou. Até o momento que eles acalmam pra fechar os olhos e descansam. E, gente, como eu falei, grava esse negócio de novo, porque você tá conseguindo, vai tudo se encaixar nesse momento. Horas depois, meio que de noite, dá pra perceber que tá de noite, aparece a polícia numa mata procurando uma criança, que obviamente estava com os pais deles, que é o pobre do garotinho. E os pais procurando, até que a mãe tá completamente em choque, ela não para de chorar, porque meio que o filho dela tá desaparecido. Então, com suspeitos que poderia estar nessa mata. E até o momento que a policial tenta entreter eles, acalmar, divertir todo mundo, mas
não adianta. Eles estão basicamente... A mãe tá basicamente em choque, não para chorar porque ela só quer o filho dela. E nada de brincadeira pode mudar isso. Então, no momento que eles estão andando, meio que a polícia encontra alguma coisa. E aí eles levantam a antena pra ver. E basicamente é o pobre do garotinho. Tanto que a mãe fica animada, surpresa por seu filho dela que tá bem. Mas uma coisa que assusta muitos é que ele tá bem, mas tem algo do lado dele. E nesse momento que eles levantam a câmera, tipo... A câmera não, a lanterna, tá o corpo da menina lá. Então, tipo, nesse momento meio que paralisa porque eles ficam em choque. A pessoa assim, tipo... Tem um corpo ali, mas a menina tá basicamente morta. Meio que... E o corpo tá entrando em caso de decomposição. Que significa que o corpo dela já está há muito tempo lá. E nesse momento que eles verem isso, a policial meio que ela abre o caderno de desaparecidos. E lá tá escrito o nome da menina e a imagem da menina. E a animação acaba. Horas depois, mostram um mini frame do meio que o corpo da menina no estado de decomposição. Mostra ela segurando um papel escrito "Você me achou". E nesse momento, a animação acaba. E agora, pessoas, para falar o quanto macabro e perturbador foi imaginar isso, vamos falar do que eu realmente queria ter falado, como foi muito, muito macabro mesmo. Gente, lembra quando eu falei sobre grava os saquinhos de doces e... Grava, tipo, os saquinhos de doces que ela tava segurando? Então, bora lá. Na primeira cena que ela abre o saquinho de doce, tá escrito "Você me achou". E é uma coisa que é muito importante, que no final dessa animação, tá escrito que no papel dele que você encontrou ela. E agora vamos pensar assim, tipo, basicamente, se ela tava sem vida, basicamente aquela garotinha todo esse tempo era apenas uma alma, era menos o espírito da menina tentando mostrar que ele tinha achado ela. Porque se a gente perceber, no papelzinho está sempre escrito "Você me achou". No dele tem várias cores escritas, muito aleatórias, mas no dela é sempre a mesma coisa, porque basicamente ela perdeu a vida segurando um desses, então tipo, não tem como mudar. Todo esse tempo ela tava comendo apenas o mesmo doce, porque ela já perdeu a vida dela há muito tempo. E agora repara, tipo assim, tá, mas cara, como é que ela morreu? Como isso aconteceu? Como é que poderia ter acontecido isso? Então, bora lá. Tem muitas teorias que podem ter concretizado isso, porque se você lembra daquela parte que ela entra meio que na mata, ele conta um negócio tipo, cuidado da magia de urso. Então tem muitas pessoas dizendo, muitas teorias que ela possa ter morrido sendo atacada por um urso. E a segunda teoria, que eu acho mais provável, que é, tipo, olha a skin dela. Percebe se ela achar alguma coisa errada, tipo, sim, tem algo errado. A perna dela tá com meio que um machucado. E esse machucado, ele é muito mostrado em muitas artes, em muitos negócios, principalmente da própria animação, que a perna dela tá machucada. E agora, volta lá, assim que ele tá correndo atrás dela, tentando alcançar ela, a gente vê que ele esbarra em uma armadilha de urso. Então, tipo, a gente tem essa teoria que poderia ser a segunda, mais provável, que enquanto ela tava lá andando por própria curiosidade, ela se machucou na armadilha de urso. E, realmente, por estar muito machucada, ela apenas entrou naquela região que estava com uma árvore e sentou lá esperando para pedir ajuda, e meio que a única coisa que ela tinha para comer era apenas aquele doce. Então meio que ela ficou lá esperando, porque não conseguia aguentar o tanto nível de dor que podia ter acontecido com a perna dela, que ela ficou lá por muito tempo e não veio ninguém para socorrer ela. Porque imagina só, ela é uma criança pequenininha, como é que ela conseguir se manter no estado que ela tava? É uma coisa muito impossível. E a outra teoria que também faria mais sentido seria também a do urso, porque se a gente ver como é que tá o estado dela agora, ela não tá no estado muito agradável, então até poderia ser, então foi um urso que atacou ela. Até poderia, mas também naquele caso de um tempo, depois que a pessoa não está mais em vida. Então, essas foram as únicas teorias que a gente teve pra poder entender o que aconteceu com essa menina. E, obviamente, a teoria que eu acho mais provável é da magia que ela tenha se machucado. E agora vamos pro segundo capítulo, pessoas, que não como se o segundo, mas como se fosse Nancy Hallen depois de 10 anos depois. Então, bora começar com esse. Nessa continuação, começa com ele acordando depois de 10 anos não. Acordando, e aí já vê que o menino já tá adulto, já cresceu, já está adolescente. Ele acorda com um barulho no quarto dele, no armário dele, bem, no armário dele, ele tá ouvindo esse barulho. E quando ele abre,
meio que tá lá como se fosse a alma da menininha brincando com a máscara dele de Halloween. E ela olha pra ele, tipo, segurando a máscara com um sorriso, tipo, vamos lá comemorar o Halloween de novo. E como era amiga dele, que ele conhecia, a única amiga dele que ele tinha, e foi algo muito inesquecível, ele meio que vai com ela na cabeça e coloca a máscara. E nesse momento, agora muito pra parar aí, pessoal. Vocês perceberam que o pai deles não estão ali atrás, isso, tipo, passou mesmo 10 anos. Os pais deles já estão até mais envelhecidos. E nesse momento que ele está meio que só ele no Halloween, ele encontra a menina, uma menina que tava com a mesma bolsinha dele, e a menina é basicamente idêntica a ele. E nesse momento que eles meio que param, eles começam a se encarar, tanto que a menina até olha pra cima como se estivesse vendo alguma coisa. E a própria alma da menininha olha e repara e também fica surpresa com alguma coisa que aconteceu. E nesse final acaba com eles se encarando e a animação acaba. Agora, tipo assim, pessoas, uma coisa que me surpreendeu bastante nisso é os detalhes que teve essa animação. Então agora vamos começar pelos detalhes que essa animação teve. Então, bora lá. No começo dessa animação que teve, pessoas, a gente pode perceber que a menina é basicamente idêntica a garotinha que foi encontrada sem vida. Agora a gente pensa assim, tá, mas não, claro, ela teve uma reencarnação, ela voltou de volta à vida. Gente, não acho que seja isso, porque se a gente pensar muito bem nos pontos, olha só, na bolsinha da menina de doces tinha um coração partido do outro lado, e na bolsa dessa garota que acabou de aparecer, o coração tá em outra posição. Então poderia ser a irmã gêmea dela, que agora já cresceu depois de 10 anos. Mas aí tem uns pontos que deixam em aberto se for a irmã gêmea dela. Porque pensa só, depois do que aconteceu, obviamente teve a polícia chegaram porque encontraram a menina que estava desaparecida. Eles não teriam avisado pros pais, e como era amigo dela, ele não teria visto que, tipo, basicamente agora tava vendo o espírito da garota. Então basicamente é uma coisa muito surpreendente. Então meio que os pais não teriam descobrido quem é essa criança, nem a irmã descobriu quem é essa criança. Então ele não saberia que ela tinha uma irmã. Então isso é uma coisa que fica meio em aberto, porque se ele, tipo, ele foi um menino que viu o espírito da sua própria irmã, e eles não sabiam quem era, tipo, quem era o menino que viu isso e conseguiu levar ele direto ao corpo da menina. A gripe aqui tá difícil. Então, tipo assim, isso aqui deixa muito em aberto, mas também tem essa possibilidade de ser. Eu acredito que seja a irmã, porque não faz sentido, tipo, ter reencarnação, porque a gente sabe que Missing Halloween não é sobre reencarnação, não tem esse negócio, tipo, de magia que possa fazer uma pessoa reencarnar. Não, acho que não seja possível ser ela. E eu tenho certeza que ela não voltou de volta à vida, mas tem uma irmã gêmea dela que sempre existiu e apenas se encontrou com o menino que finalmente. Porque se a gente perceber, meio que ele tá com o espírito da menina tá ali na cabeça dele. Então não teria como ter duas. Só se ele estivesse brisando e vendo que a menina tava alucinando o espírito da menina. E nesse momento que eles se encontram, o mais importante é que a gente pode perceber que ela tá olhando, quando ela tá olhando o menino, ela olha pra cima e ela se surpreende mais ainda, porque ela tá vendo a menininha ali em cima. E o que mais surpreende é que a própria menina tá na cabeça dele, olha pra baixo e vê ela, e tipo, pensando assim, e o olho dela tá regalo. Então, tipo, basicamente deve ser a irmã dela, que as duas viram que são irmãs. Então a mais velha viu que era a irmã mais nova dela, que ela tava vendo a irmãzinha, e a irmãzinha tava vendo a própria irmã mais velha. Então, assim, eu acho que sim, é a irmã gêmea dela. E isso deixa muito entreaberto, porque se o menino descobriu a garota, meio que os pais deveriam saber quem foi a criança, porque a criança que levou os pais até o estado da menina, o estado desaparecida, eles deveriam saber quem foi a criança, porque, cara, o menino tava vendo a sua filha, o espírito da sua filha, que conseguiu levar ela até onde ela tava, desaparecida por, sei lá, uma cota de tempo. Então, uma coisa que fica entreaberta, porque eles deveriam saber quem era o menino. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Aí eu pensei assim, nossa, meu cara, mas acabou, tipo, é muito curto. É basicamente curto, assim, é 1 minuto e 50 minutos, então. Mas foi uma coisinha ainda que esquentou meu coração por ver que eles ainda lembram dessa série, que foi muito especial, tipo, ver essa série quando eu tinha uns 6 anos. Então foi uma das melhores animações que eu já vi desde a minha vida. Então, tipo, essa animação inspirou muitas pessoas a fazerem animações muito grandes, então foi uma coisa muito boa.
Mas devem pensar assim, nossa, Ana Clara, mas acabou por aí, não é possível ter acabado desse jeito. Eu acho que sim, tem a possibilidade de ter acabado, mas muitos estão comentando que talvez isso seja só pra mostrar que ainda vai ter mais coisas. Então sim, pessoas talvez tenham a possibilidade de Missing Halloween ter um Missing Halloween 2, não depois de 10 anos, mas sim uma continuação com 10 anos depois deles conversando sobre a menina, explicando e talvez explique mais sobre a história. Então sim, talvez tenha uma continuação explicando o que aconteceu depois desses 10 anos, tipo, o que aconteceu depois que eles viram a menina e como aconteceu. Então, pessoas, peço fazer esse vídeo no canal, deixa um joinha aí que ajuda muita gente aqui por trazer mais vídeos dessas animações. E não fiquem me julgando, que eu sei muito bem que eu sou um teaser de Pop Playtime, que eu vou trazer vídeo aqui e eu tô em mais, eu tenho que trazer. Então, até o próximo e falou e feliz Halloween a todos.